EduCast, Educação Legislativa no coração do Parlamento. Tem gente que fala sobre inclusão e tem gente que vive a inclusão todos os dias. A nossa convidada de hoje é dessas. O EduCast recebe a Daniela Francescucci, arquivista da Câmara dos Deputados desde 1998, mestre e doutora em Ciência da Informação. Surda oralizada desde os 4 anos, ela atua em acessibilidade na Câmara desde 2015. Agora, em setembro de 2025, foi aprovada como professora colaboradora do mestrado da Escola da Câmara. E Daniela não para por aí. Há 4 anos, ela é surdo-atleta de natação. E temos uma novidade. A partir de agora, além de escutar, você pode ver as entrevistas do EduCast no Spotify e no YouTube. Então, nós hoje estamos recebendo aqui a Daniela Francescucci. Bom dia, prazer, você está estreando o nosso novo formato de programa. Muito obrigada por estar com a gente hoje. Daniela, eu queria começar perguntando como é que você recebeu essa notícia de que você ia ser professora aqui do mestrado do CEFOR? Olha, eu fiquei extremamente feliz, porque a história é muito engraçada. Eu recebi um convite, né, pelo Fabiano, pelo nosso colega Fabiano. Ele disse, venha participar da reunião, é um bate-papo, para você entender como é que funciona o nosso mestrado e tudo mais. Falei, bom, por que não? Eu sempre gostei da aula, então seria uma oportunidade para ouvir como é que seria dar aula aqui. Aí eu falei, fui. Aí ele me explicou. Eu falei, quer saber? Vou tentar. O não eu já tenho. Qual foi a minha surpresa? Passei na linha 1, que é a minha linha de pesquisa, em primeiro lugar. Essa foi a grande surpresa. Que ótimo, hein? A cada etapa, a minha pontuação estava lá. Eu falei, gente, eu não acredito. Não acredito nisso. Eu falei, bem, agora tem que ir, né? Agora tem que abraçar com o maior prazer possível. Mas foi uma surpresa, foi isso. Não estava planejado. Não foi uma coisa assim... Por exemplo, quando a gente faz algum concurso público, a gente está decidido a passar em algum, né, no concurso, né? Como foi o caso do concurso da Câmara. Quando eu soube da notícia que a Câmara dos Deputados ia ter o concurso para arquivista, eu falei, eu vou passar. Então, eu tinha uma meta. Não foi o caso dele. Foi, assim, uma surpresa. Foi uma grata surpresa. E estou muito grata pelo acolhimento da Copa. Você é surdo-oralizado desde criança, né? Sim. E você é uma das primeiras professoras com deficiência aqui no CEFOR? Acho que sim, né? Eu acho que uma das primeiras professoras com deficiência auditiva, ou surda-oralizada. Mas com deficiência não, porque nós temos nosso colega Valério, que ele é uma pessoa com deficiência física, entendeu? E você vai dar aula sobre espaço poder falando de arquitetura nesse primeiro semestre do ano que vem, né? Na verdade, o Valério vai falar sobre arquitetura e eu vou lançar o olhar sobre a acessibilidade. Eu vou tentar mostrar para os alunos que a acessibilidade não, que dentro da arquitetura existe cidadãos com deficiência que também querem transitar nesses espaços urbanos e que a gente tem que privilegiá-los também. Essa é a minha ideia. Como é que você que trabalha com isso aqui também na Câmara, como é que você vê a disposição da Câmara para abrir espaços para pessoas com deficiência? Eu estou nessa área há 10 anos, né, na área da acessibilidade. Como eu sou arquivista, então eu posso dizer que desde a década de 90 eu sempre tive uma preocupação com acesso à informação. O que aconteceu é que nos últimos 10 anos eu somei essa minha bagagem de acesso à informação com acessibilidade, ou seja, transportando para outras esferas. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu vejo que a gente pode colaborar. Aqui no CEFOR, por exemplo, tem um curso que é de Libras, que é um sucesso sempre, né? É um passo, mas o que você vê que poderia ser feito mais em termos de educação para a acessibilidade? O curso de Libras, ele, na verdade, está atrelado a uma determinação normativa. A gente tem que cumprir, pelo menos, a capacitação dos 5% dos servidores. Aí nos servidores englobam todos, servidores, terceirizados, entendeu? Todo mundo. E é mais a Libras básica, ou seja, o mínimo para a pessoa poder se comunicar.
Quando a gente vai para o exterior, a gente tenta falar pelo menos bom dia, boa tarde, ou eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a ideia desse curso de Libras é para as pessoas terem minimamente esse conhecimento, tá? E é um curso que a gente oferece desde 2016, intercalado com algum outro curso, como audiodescrição. Mas algo assim voltado para acessibilidade e inclusão, a gente ainda não ofereceu. A gente tem aquele curso de capacitação sazonais, que a gente capacita os nossos terceirizados em como utilizar os equipamentos de tecnologia assistiva. E também as equipes que recebem essas tecnologias, que é o caso da Biblioteca da Câmara dos Deputados. A Câmara tem trabalhado, né, nesse sentido de oferecer equipamentos com acessibilidade tanto para servidores quanto para visitantes, né? A gente tem trabalhado, na verdade, na linha do seguinte: a gente tenta oferecer a melhor tecnologia assistiva no poder mais em conta, porque a gente acredita que a Câmara dos Deputados é o exemplo para o Brasil. Então, eu não posso ir atrás de uma tecnologia assistiva que os outros parceiros, outras câmaras municipais não podem arcar. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Ações de acessibilidade de forma que todo mundo possa ter acesso. E no seu trabalho, assim, você encontra, nesse trabalho que você trabalha com acessibilidade, né? Você encontra resistências aqui na Câmara para lidar com isso? Sim, e é totalmente compreensível, porque, na verdade, há um desconhecimento muito grande. As pessoas olham logo a deficiência, olham logo a cadeira de roda, olham logo o aparelho de auditivo, olham logo o sotaque da pessoa, não olham a capacidade da pessoa. Então, é normal isso, porque nós somos numa sociedade que a gente não aprendeu a conviver com isso. Na escola, por exemplo, a gente não via, a gente está começando a ver as pessoas com deficiência nas escolas agora. Até então, essas pessoas viviam escondidas. Eu mesma, quando eu estudei a vida toda na escola pública. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu não sei se você sabe, eu morei um tempo fora do meu país. Não sei. Depois eu conto isso. Quando eu voltei para o Brasil, para eu ser aceita na escola, a melhor estratégia era esconder meus aparelhos de auditivo. Porque, imagina, eu era criança, ruiva, bem ruiva, entendeu? Branquela, no Rio de Janeiro, e os aparelhos chamavam mais atenção. Irônico, porque eu já tinha sotaque, porque a minha alfabetização começou nos Estados Unidos, entendeu? Então, eu voltei para o Brasil com sotaque de surdo, que a gente chama, e o olhar era para o aparelho. Então, a partir do momento que eu escondi, o fato de eu ter gringa não incomodou tanto. É engraçado isso. Então, por isso que eu gosto de trazer. É perfeitamente compreensível, porque a gente nunca conviveu com as pessoas com deficiência. Entendeu? É agora que essas pessoas, graças às tecnologias assistivas, elas estão conseguindo se expor no mundo. A internet, por exemplo, é a maior porta de entrada dessas pessoas. Então, certeza. Entendeu? Agora que o CEFOR abriu, tendo você como professora no mestrado, e eu tenho certeza que você vai trazer esse seu olhar. Então, quer dizer, não apenas nos cursos para os servidores do CEFOR, mas, pelo visto, também no mestrado também vai entrar esse olhar voltado para a acessibilidade, com a sua presença aqui, né? Eu pretendo trazer os 3 olhares, né? Porque eu sou pessoa com deficiência, sou mãe de uma pessoa com deficiência e sou profissional da área da acessibilidade. Então, eu acho que a soma vai ser muito grande para a Câmara dos Deputados, não é só para o mestrado, eu acho que é para a Câmara. Você falou que morou nos Estados Unidos antes de voltar. E era muito diferente a relação com as pessoas com deficiência lá? Completamente diferente. Desde aquela época. Isso é importante frisar. Eu fui para os Estados Unidos em 1971. Fiquei lá até 1975, 76. Então, é uma outra época, um outro Estados Unidos. Não é o mesmo Estados Unidos de agora. Mas aqui não tinha nada no Brasil. Aqui no Brasil não tinha absolutamente nada, tá? E é engraçado, porque só perceberam que eu tinha problema de audição 2 anos após. Eu já morava lá há 2 anos. E mesmo assim, o pediatra de lá dizia que eu sofria de choque de linguagem.
O óbvio, ele nunca prescreveu. Um belo dia, a minha professora, eu frequentava a escola maternal, a professora virou para minha mãe, olha, a Daniela não escuta. Aí minha mãe falou assim, não, ela escuta, ela não gosta do timbre da sua voz. É interessante falar isso pelo seguinte, muita gente acha que o surdo não escuta nada. E não é bem assim. A gente pega alguns sons. Então, os timbres de voz da minha mãe, eu captava. Os timbres de voz da minha professora, não captava, entendeu? Então, aí eles me encaminharam para o hospital da universidade. Na universidade, nos Estados Unidos, sempre foi na universidade de investigações. Fiz todos os exames, todos, até de QI, para você ter uma ideia. Qual foi o último exame? Audição. Aí, ó. O mais óbvio. O mais óbvio. Aí deu, não tinha jeito. E aí viraram para minha mãe, para meu pai, e perguntaram, e aí, o que você vai fazer? Você tem duas soluções, porque você ainda vai morar mais 2 anos aqui. Vocês vão querer introduzir American Sign Language ou vão passar processo de oralização. Meus pais são professores. Aí eles falaram, não, vamos pelo processo de oralização. Como isso funciona? Tem um pequeno problema. A gente não tem ninguém, a gente não tem fonoaudióloga que fale a língua portuguesa. Então, ela vai começar a fonoterapia em espanhol. Enquanto isso, eu vou ver se eu localizo algum profissional que possa atender a sua filha. 1 mês depois, 2 meses depois, eles localizaram uma profissional. Sabia português de Portugal. Ou seja, eu aprendi expressões de Portugal também, entendeu? E ela começou a me atender também. Então, mas lá naquela época já havia essa abertura. Aqui no Brasil, eu acredito que não. Tanto que você disse que voltou e tinha que esconder o aparelho, porque as pessoas... Não existia. Lá já existia bastante abertura. Lá na época tinha essas duas visões. Você pode seguir a American Sign Language, você pode seguir a oralização. Era oferecido às famílias as informações das duas possibilidades. E quando eu voltei para o Brasil, não tinha nada, absolutamente nada. Eu segui na escola pública, mais ou menos que a base de grande contato, porque a minha mãe estudou no Instituto de Educação, e muitos colegas dela são virados diretora, era professora da escola pública, então elas, amigas, falaram assim, põe a Dana aqui que eu vou alfabetizar a Dani. Aí foi assim, foi nessa base. E quando surgiu Libras, assim, uma coisa assim, quer dizer, já tinha, mas quando surgiu, assim, disseminado, por exemplo? Não entendi a pergunta. Libras já existia naquela época, sim. Mas não era assim disseminado, por exemplo, na escola não se ensinava Libras. Agora está mais disseminado. Eu imagino que deveriam ensinar como ensina português na escola, devia ensinar Libras, porque eu fui aprender Libras agora, há uns 3 anos, mais velha, e eu achei muito difícil. Mas crianças não acham difícil, crianças? Não é difícil. Mas a questão é a seguinte, tem que considerar também que existe realmente um grupo de pessoas que ainda falam Libras, mas por conta da tecnologia, muitos de nós estamos sendo oralizados. Então, vamos dizer que são 2 tecnologias diferentes. Numa época que não existia um aparelho como este, que oferece ao surdo, né? Na hora que eu tirei, eu não estou ouvindo nada desse lado, que oferece ao surdo a possibilidade de ouvir, entendeu? Então, como antes não tinha isso, a forma de comunicação era Libras, eu acho que está em transição. Eu não posso dizer o que vai acontecer. Entendeu? Mas eu acho que é bem capaz de manter essas duas, porque são 2 possibilidades de convivência dentro da sociedade. Eu tenho certeza que você passou por muitos desafios, assim, você fez graduação, mestrado, doutorado, passou no concurso da Câmara. Eu queria que você desse um recado para quem está assistindo a gente, que tenha também alguma deficiência, o que fazer, como se portar e como encarar essa realidade. Gente, o mais importante é acreditar em você. O fato de você ser uma pessoa com deficiência, na minha opinião, é só um detalhe. Então, acredite no seu potencial, que você consegue chegar lá. Claro que a gente vai receber um monte de porta fechada. Faz parte, todo mundo tem isso. Mas não desista de si. Se você tem um sonho, vá atrás dele. É esse o recado que eu dou. E boa sorte.
Daniela, muito obrigada pela sua presença. Foi ótima a nossa conversa e a gente está aberto aqui sempre para receber você quando você quiser. Adriano, adorei a nossa conversa. É um agradecimento especial à equipe aqui presente e espero que essa conversa se multiplique e espero também que a gente multiplique mais vezes aqui. Tá bom, obrigada. Obrigado. O episódio de hoje teve pesquisa e apresentação de Adriana Magalhães e trabalhos técnicos do Rodrigo Guimarães e Vitor Buani. A programação visual é da Júlia Mundim. Toda a produção é feita pela equipe da Cotec, coordenação de tecnologias educacionais e comunicação do CEFOR, a Escola da Câmara. EduCast, educação legislativa no coração do parlamento.